Tudo na paz? Glória a Deus. Eu tô aqui mais um dia para deixar uma reflexão aí para você que vai ver esse vídeo ao vivo, ou você que vai ver depois no Facebook. Eu quero deixar uma palavra aqui que fala da importância do discernimento espiritual. Ontem eu falei sobre a questão da revelação. Hoje eu vou falar sobre a questão do discernimento espiritual. Às vezes a gente acha que a gente aprender alguma coisa, a gente entender alguma coisa, traz o discernimento do Espírito e impede que a gente seja enganado. E não é bem assim que funciona. Tem uma palavra aqui na Bíblia, aqui em 2 Timóteo capítulo 3, eu vou ler aqui para você, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 em diante diz assim, Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão, olha só as características dos homens dos últimos dias, egoístas, avarentos. Lembra que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, se o homem for egoísta, ele só vai falar aquilo que lhe agrada. Se ele for avarento, ele só vai falar de dinheiro, de valores mundanos, de valores terrenos, né? Jactanciosos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Olha as características dos homens. Eles são mais apegados ao mundo do que a Deus, mais apegados aos valores terrenos do que aos valores celestiais. Mas vai continuar aqui, Tendo forma de piedade, aparentando ser religioso, ter uma vida piedosa, negando-lhe, entretanto, o poder. Ou seja, você vê até frases bonitinhas, frases de efeito, uma palavra politicamente correta, mas você não vê poder de Deus na vida desses homens, você não vê milagres, você não vê cura, você não vê revelação, você não vê poder de Deus, né? Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder até de viver contente em toda e qualquer situação, né? E aí, a Bíblia fala o seguinte, foge também desses, pois entre esses se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. É isso aqui que eu queria chamar a sua atenção. Pessoas que aprendem sempre, sem jamais chegar ao conhecimento da verdade. Você já vê aquela pessoa que é um frequentador de igreja de carteirinha, não perde uma pregação, está aprendendo sempre, mas é sempre enganado? O sujeito prega lá um negócio completamente diferente da palavra de Deus, coloca o homem no centro o tempo todo, porque você nasceu para isso, porque você nasceu para aquilo, porque é você vai ter sua bênção, e você não sei o que, não sei o que lá, e papapá. É o 666. O que é a marca da bênção, 666? É um homem no centro, ele deixa Deus de lado e coloca um homem no centro. É um culto feito para o homem, e a pessoa está lá, aleluia, glória a Deus, não sei o que. Aí daqui a pouco vem um outro pastor, um outro pregador, tá tudo errado, tem que ser pregada a mensagem da cruz, o evangelho do reino de Deus. Aí a pessoa está lá, aleluia, glória a Deus. Aí daqui a pouco chega o outro lá, não, porque tem que ser o evangelho da prosperidade. Se você der dinheiro, se você der aqui, a gente divide sua oferta aqui em 10 vezes para você e tal, porque Deus vai colocar um manto financeiro sobre você, que não sei o quê, que é o evangelho que eles chamam da prosperidade, mas que é o da ganância, porque o evangelho da prosperidade é outra coisa. Aí tá o povo lá, aleluia, glória a Deus. Aprende sempre, mas nunca tem conhecimento da verdade. Sempre é enganado. Tá dando aleluia e glória a Deus para tudo que ouve, sem um pingo de discernimento. Aí daqui a pouco tá na campanha do martelo ungido. Aí daqui a pouco tá adquirindo a vassoura ungida. Aí daqui a pouco tá adquirindo a pedra que derrubou Golias. Cheio de mandinga.
e não sabe, fica correndo de um lado para o outro, levado por todo vento de doutrina. O apóstolo Paulo fala sobre isso lá em 1 Coríntios 13, ó. Vou entrar aqui, ó, 1 Coríntios 13. O apóstolo Paulo, ele fala isso aqui, ó. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Está falando do amadurecimento espiritual. E o amadurecimento espiritual, ele vem, não é com tempo de igreja, mas é com o tempo que passamos na presença de Deus. O discernimento espiritual vem para quem é maduro na fé. E só amadurece na fé quem passa tempo com Deus. Porque senão você vai aprender sempre, sem nunca chegar ao pleno conhecimento da verdade. A Bíblia, ela fala aqui, ó, a gente está em 1 Coríntios, em 2 Coríntios. 2 Coríntios no capítulo 3, a Bíblia fala sobre isso, fala sobre o discernimento, sobre a revelação. 2 Coríntios 3 diz assim, ó, versículo 13 em diante. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que desvanecia. É porque Moisés, quando ele ficou no monte com Deus, o rosto dele brilhou. Ele ficou 40 dias e 40 noites no monte com Deus, o rosto dele brilhou. Mas quando ele desceu do monte, os israelitas viram o rosto dele brilhando, bota um véu aí, tal, os caras assustados. Ele começou a usar. E aí quando ele se aproximava de Deus, o rosto dele brilhava mais. Só que com o tempo, quando ele estava distante de Deus, o rosto dele ia desvanecendo, ia perdendo o brilho. E aí ele botava o véu para as pessoas não perceberem que ele estava perdendo o brilho. Ele estava já meio que vivendo de pose, né? Ele estava querendo manter a pose, então colocava o véu. Aí Paulo está falando, a gente não é assim não. Nós não temos um véu no rosto não. A gente é o que é, de cara limpa, de cara aberta. Nós somos quem somos em Cristo, porque o nosso tempo é diferente do tempo de Moisés. A plenitude da glória do nosso tempo é muito maior do que a da antiga aliança, porque agora a gente está na nova aliança, na dispensação do Espírito. Aí ele fala aqui, ó, mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Ou seja, eu só tenho a verdadeira revelação, eu só tenho o véu que me cega para o conhecimento, para o pleno conhecimento da verdade removido em Cristo Jesus. Ou seja, Jesus Cristo é a chave para que eu tenha o pleno conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em Cristo Jesus eu tenho pleno conhecimento da verdade. Quanto mais eu me aproximo de Cristo e quanto mais eu descubro Cristo nas Escrituras, porque as maiores heresias, elas saíram da Bíblia, irmão. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Para que eu possa compreender o Espírito das Escrituras, eu preciso encontrar Cristo nas Escrituras. Entenda que Satanás usou o Salmo 91 para tentar Jesus. O mau uso das Escrituras gera heresia. Agora, a forma de eu chegar ao pleno conhecimento da verdade é encontrar Cristo nas Escrituras, porque em Cristo o véu é removido, você leu aqui. E aí a Bíblia diz assim, ó, mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e aonde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, depois que eu tenho encontro com Jesus, contemplando como por espelho a glória do Senhor, eu começo a contemplar a glória de Deus. Eu começo, irmãos, aonde que está o ápice da glória de Deus? É na cruz. A cruz na redenção, a cruz é o centro do Evangelho. Ali o Senhor nos resgatou, ali Ele nos comprou, e na cruz Ele demonstrou o verdadeiro sentido que é amor. Na cruz Ele mudou a nossa história. De inimigos de Deus Ele nos reconciliou, Ele nos justificou, Ele nos santificou, Ele nos transformou, Ele nos resgatou na cruz.
Quando eu contemplo Cristo na cruz, eu sou transformado de glória em glória e eu passo a me tornar mais parecido com Ele. E aí eu passo a viver a vida crucificada que Ele disse que deveríamos viver. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Na cruz eu me identifico com Cristo, eu me identifico com a morte de Cristo e passo a viver em novidade de vida, me identificando com a ressurreição de Cristo. É apenas encontrando Cristo nas Escrituras, é apenas descobrindo Cristo nas Escrituras e tendo a cruz, tendo a mensagem da cruz como a chave hermenêutica para interpretar a palavra de Deus, que eu vou chegar ao pleno conhecimento da verdade. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando você ouvir uma pregação, perceba se Cristo está sendo glorificado, se Ele é o centro, se a mensagem da cruz está sendo pregada. Porque se a mensagem for para homens, Deus não tem parte com isso não. 5 passos para a sua bênção. 3 passos para a sua vida ser melhorada. 4 passos para o sucesso. 6 passos para a autorrealização. Porque você tem direito, porque você é isso, porque você é aquilo. Isso é a mensagem da besta, irmão. É colocando um homem no centro. Em Cristo nós somos herdeiros. O nosso mérito está em Cristo Jesus. Nós não temos o direito de nada. Restitui, eu quero de volta o que é meu. A gente gosta de cantar, né? Então volta para o inferno, volta para a condenação, porque é isso que nós tínhamos. Em Cristo. Em Cristo nós somos herdeiros. Em Cristo nós somos filhos. Em Cristo nós somos amigos de Deus. Em Cristo nós somos reconciliados. Em Cristo nós somos libertos. Chegue ao pleno conhecimento da verdade, tendo Cristo como a chave hermenêutica das Escrituras. Chegue ao pleno conhecimento da verdade, encontrando Cristo nas Escrituras. Chegue ao pleno conhecimento da verdade, tendo Cristo como o centro da sua vida, como seu Senhor, como seu Salvador, como seu dono, aquele que te comprou com preço de sangue. Eu quero terminar essa palavra lendo 1 Pedro, o capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1 diz assim, ó: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como a prata e o ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança esteja em Deus. Você foi comprado, não foi por ouro, por prata, coisas corruptíveis, mas pelo sangue de Cristo, derramado desde a fundação do mundo. Entenda, Jesus não foi o plano B de Deus. Antes mesmo de nós pecarmos, o Senhor já tinha preparado a nossa redenção, já tinha preparado o nosso resgate em Cristo Jesus. Jesus sempre existiu, Ele é Deus, e a obra de salvação sempre existiu na mente de Deus. O sangue de Cristo, é isso que faz a diferença. Aí você vai entender quando uma palavra é de Deus e quando não é de Deus. Tendo Cristo como o centro de todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, você sempre vai chegar ao pleno conhecimento da verdade e vai ter o discernimento de espírito para não ser mais enganado por ninguém. Deus te abençoe. Que o Senhor complete essa palavra no seu coração, em nome de Jesus.